Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Lucas 16, onde Jesus havia dito aos fariseus a parábola do mordomo infiel. E nessa parábola Jesus explicou a eles que Deus tiraria deles a mordomia justamente pela infidelidade deles, ou seja, eles se tornaram infiéis no guardar o reino de Deus com diligência e fidelidade. Os fariseus estavam corrompidos pela avareza e já não eram dignos de levarem o reino de Deus para o povo judeu. Em Mateus 21:43, Jesus diz novamente aos fariseus, na parábola dos lavradores maus, que o reino de Deus lhes seria tirado e seria dado a outra nação que desse os seus frutos. Quando os fariseus ouviram todas essas coisas ditas por Jesus, eles zombaram e riram de Nosso Senhor, porque eram avarentos. Lucas 16:14. E em Lucas 16:15, Jesus respondeu e disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominável. A pergunta que fica é, por que Jesus disse aos fariseus que eles justificavam a eles mesmos? Os fariseus haviam perdido a santidade, pois não praticavam mais a palavra de Deus. Viviam apenas uma religiosidade, apegando-se a tradições religiosas, doutrinas, costumes, sacrifícios, ritos criados por eles mesmos. Quando nós queremos encobrir ou esconder a culpa dos nossos erros, os erros que cometemos, quando não assumimos as nossas fraquezas, a nossa dependência de Deus, as nossas necessidades, os nossos pecados e nos isentamos de confrontá-los perante a palavra de Deus, estamos justificando a nós mesmos, encobrindo nossos próprios erros, nossas próprias transgressões. É isso que os fariseus estavam fazendo. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. Deus não habita onde não existe santidade, onde não existe arrependimento, onde não existe um coração quebrantado, onde não há pedido de perdão. Não podemos comprometer a santidade de Deus com nossas atitudes perante o mundo. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus sempre nos dá a oportunidade de nos redimirmos perante nossos erros. Vamos voltar um pouco no tempo em Gênesis 3, versículos 8 a 13, que diz assim: Adão e Eva já haviam cometido o pecado da desobediência. Então ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Não podemos nos esconder de Deus, nem os nossos erros. E Adão respondeu: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Deus disse a Adão: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A palavra de Deus sempre confrontará o pecado e não será aceito perante o Senhor. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Precisamos ser sinceros diante de Deus e assumir nossos erros. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Quando somos confrontados por Deus,
não é para nossa condenação, mas para que sejamos quebrantados por Ele e possamos dobrar nossos joelhos perante o Senhor e lhe pedir perdão para que Ele nos perdoe e nos ensine a andar nos seus caminhos, e nos limpe e nos coloque novamente de pé para fazermos a sua vontade, para lançarmos fora o que estiver em desacordo com a sua palavra. Devemos confrontar todas as áreas da nossa vida com a palavra de Deus. Nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, nossa vida profissional, nossa vida financeira, enfim, todas as áreas. E devemos lançar fora tudo o que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Devemos procurar viver em santidade, trazendo para nossa casa os preceitos e os mandamentos do Senhor e colocar nossas vidas no altar de Deus. E aí, Jesus disse diante dos homens, porque os fariseus tinham a si próprios em alta estima e se denominavam separados, não se misturavam, não levavam o reino de Deus para publicanos nem para samaritanos, e eram segregadores e orgulhosos. Recebiam honra uns dos outros, não buscavam a honra que vem de Deus. João 5,44. Jesus disse: Deus conhece os vossos corações. Ou seja, Deus não olha para a nossa aparência. Em Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Quem o conhecerá? E no versículo 10 continua: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jesus olhou para o coração dos fariseus e viu toda a maldade, ódio, ira, corrupção, avareza, incredulidade, religiosidade, perversidade, homicídios, injustiça, falta de temor a Deus. Os fariseus haviam sido cegados pelo ódio, por isso não conseguiam ver a deidade de Jesus. Nos dias de hoje, muitas coisas cegam os entendimentos das pessoas. A mentira, a religiosidade, as filosofias religiosas, as ideologias, a ganância, a avareza, o orgulho, a soberba, o ego, os modismos, o pecado, enfim, tudo o que contradiz a palavra de Deus em todas as áreas contribuem para fazer com que as pessoas se afastem de Deus e faz com que elas percam a salvação. Jesus disse aos fariseus em João 8,24: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6. Eu gostaria de encerrar com João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.